Boa noite. Chamo-me João Castigo. Hoje vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um pouco no livro de Atos 1, 9 e 11. O que nos diz? E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 12 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste a ir. E esta palavra, irmão e irmãs, quer nos dizer que quando Jesus estava com os seus discípulos para ir, ele despediu aos seus discípulos e ao subir para cima, vê 12 anjos para receber. Assim Jesus Cristo foi recebido e veio também nuvem. Jesus subiu e os anjos perguntaram aos seus discípulos: Galileu, por que tu olhas assim? Este Jesus que entre vós subiu, assim virá para que o seu viste. Quer dizer que, da mesma forma que Jesus subiu, é da mesma forma que há de voltar, para que todo mundo o visse a vir. Da mesma forma que Jesus Cristo subiu ao ir para o céu, foi recebido com 2 anjos, é da mesma forma que Jesus há de voltar. Na segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá sobre as nuvens, com anjos. Aleluia. E vamos ver mais no 1 Tessalonicenses. Assim como eu dizia, no 1 Tessalonicenses 4, 16 até 17. O que nos diz a palavra do Senhor? Nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Aqui esta palavra está a nos dizer que ouvimos no Atos 1, 11, 9 a 11, que o Senhor, o mesmo Jesus Cristo, como subiu, é da mesma forma que ele há de voltar. É da mesma forma que ele vai descer
cá na terra, com alarido e com voz de arcanjo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, a tocar trombeta de Deus. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a nós que estamos vivos, que estamos em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, seremos arrebatados com aqueles que morreram em Cristo. E estaremos com o Senhor nas nuvens. Vamos ser arrebatados para o céu, nas nuvens, e estaremos lá com o Senhor para sempre, a festejar os últimos anos. Que o Senhor Jesus, Ele voltará. Da mesma forma que Ele subiu, e da mesma forma que Ele voltar. Só nós ter fé que o Senhor Jesus já de voltar. Amém? Agora vamos ouvir no Hebreus 9, 27 até 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. E como aos homens está estabelecido morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam, para a salvação. Aqui no 27 de Hebreus, quer nos dizer que por causa da queda dos homens estão sobre a sentença de morte e, de fato, estarem separados de Deus. Se alguém está separado de Deus, essa pessoa morreu espiritualmente. Essa pessoa não vive. Perante a Deus, essa pessoa não vive porque está separado de Deus. Por quê? Porque esta separação está juntado com a negação da cruz, da crucificação de Jesus. Se você nega a Jesus, se você nega a cruz, significa que você está separado de Deus. Mas, meus irmãos, nós devemos ficar ligados com Deus, porque Jesus virá. Jesus há de voltar. Aqui no 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos. Jesus se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos, para tirar os pecados do mundo, de todo mundo e de todos nós. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele há de vir da segunda via, sem pecado, porque Ele veio tirar todo o pecado no mundo na primeira vinda. Há de aparecer na segunda vinda, sem pecado, para levar aqueles que esperam nele, que acreditam nele, que o Senhor é o Salvador, para nós sermos salvos. Nós devemos ter esperança que o Senhor é o nosso Salvador. Ele vai nos salvar. Ele voltará.
só nós não negar a Ele. Só nós devemos estar firmes nele, devemos ter fé na cruz, o que nele fez. Jesus virá. Amém? Agora vamos ler em Mateus 24, no seu verso 36 até 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porém, naquele dia e a hora ninguém sabe, nem ainda os anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente Pai. Aí está. Neste dia, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ninguém sabe, nem os anjos, nem os homens, nem o Filho, o próprio Filho Jesus Cristo, nem não sabe qual será a segunda vinda dele. Mas unicamente só o Pai, o Deus de Todo-Poderoso, que sabe. Porque Ele é Deus de Todo-Poderoso. Ele tem todas as coisas. E tem um dia, tem a hora. Só que o que esta palavra quer nos dizer? Que nós devemos ficar alerta. Devemos ficar atentos. Devemos ficar bem firmes. Porque nem não sabemos o dia, nem a hora, nem que mês nós não sabemos. Mas unicamente é o Senhor Deus que sabe que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será assim. Nós devemos ficar firmes nele, vigiar. Assim como a palavra nos diz, vigiai. Nós devemos vigiar. Porque nós não sabemos qual é o dia que há de vir o Senhor Jesus Cristo. Ele deve vir enquanto nós estamos preparados. Preparemos-nos, por favor. Preparemos-nos. Vamos no 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Noé foi avisado por Deus. Construi uma arca, porque quero mandar a cheia. Quero mandar chuva para encher todo mundo. E avise para o povo. Assim como os pregadores, assim como todos aqueles que andam a pregar, dizer: preparem-nos ou arrependa-vos dos vossos maus caminhos. Noé avisou o povo: vamos construir a arca porque haverá grande chuva, vai inundar toda a cidade. E o povo recusaram. Não, nós ainda não vimos a chuva. É da mesma maneira que vai ser na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O povo vai querer se recusar a fazer as coisas que somos dito. Quando Deus usa uma pessoa para falar que preparai-vos dos vossos maus caminhos, arrependa-vos, nós devemos ouvir e devemos seguir, porque nós não sabemos o dia que há de vir o Senhor Jesus Cristo, mas unicamente o Pai que sabe, que é Deus. Nós devemos obedecer, não devemos ser
nós devemos obedecer, não devemos desobedecer. Porque quando nós desobedecer, Senhor Jesus não vai nos levar. Nós queremos entrar com o Senhor Jesus, queremos festejar com o Senhor Jesus no seu reino, porque nós não somos deste mundo. Amém? Até ao dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso que eu dizia, a vinda do Senhor, do Filho do Homem, será como os dias de Noé. Assim como Noé entrou na arca com a sua família, salvou. Porque Noé preparou, ouviu ao Senhor, obedeceu a palavra do Senhor. Da mesma maneira, nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Quando se fala, quando se prega, nós devemos ficar atentos para perceber o que está se falar, o que Deus quer conosco. Amém? Vamos ouvir Mateus 24 a 42 até 44. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porque isso está também vos apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esta palavra quer nos dizer, vigiemos, devemos vigiar, porque não sabemos a que dia e que hora que há de vir o Senhor. Esta palavra vem nos dizer que nós devemos vigiar dia e noite. Nós devemos vigiar, porque nós não sabemos que dia, que hora virá o Senhor. Mas se nós ficar a vigiar, o Senhor há de voltar a nos encontrar bem preparado para nós irmos com o Senhor. Nós devemos vigiar dia e noite. 43. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Aqui está a dizer, se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão para roubar a sua casa, ele vigiaria de noite até não ser roubado a sua casa. Mas como nós não sabemos que dia, que hora, como a pai da família não sabe que hora que há de vir ladrão para roubar a sua casa, mas
Ele vigiou toda a noite, todo dia, para que não seja roubado a sua casa. Da mesma maneira, o Senhor Jesus virá como ladrão. Vamos ficar sem perceber o que está a acontecer. E acontecerá, nós vamos se arrepender porque nós não vigiamos. Nós devemos vigiar para que o Senhor Jesus venha nos encontrar bem preparado. 44. Por isso estáis também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso nós vamos estar percebidos, ou vamos estar despercebidos, porque nós não sabemos que hora o Filho do Homem que há de vir. Mas o Filho do Homem há de vir. Há de vir na hora que nós não pensamos, ou a hora que nós não imaginamos que é essa hora, ou esse dia, Ele há de vir. O que nos resta só é nos vigiar, nós nos preparar o caminho do Senhor, para que venha nos encontrar bem preparado. Amém? Que Deus vos abençoe todos vocês. Abençoe bastantemente. Que Deus nos ama. Ele quer para que nós sejamos, ou fiquemos preparados, fiquemos preparados. No dia que Ele vir nos encontrar bem preparados, para nós iremos com o Senhor. Amém? Boa noite.